Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a mais esse nosso momento de culto. Momento este em que queremos meditar, crescer e fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós nesse momento de meditar. Amém. Bem, meus queridos e amados irmãos e irmãs, para iniciar este nosso momento de culto, eu gostaria de convidar a cantarmos um hino. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, É a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, 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 e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. 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 estamos nós aqui, Estamos nós aqui. É chegado então, meus irmãos, o momento em que convido a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de algo mais. A leitura se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, dos versículos 21 ao versículo 28. Marcos, capítulo 1, dos versículos 21 ao 28.
Eu gostaria então de convidar o nosso irmão Ari para realizar a leitura para nós nesse momento. A leitura de hoje está em Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a maneira de ele ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo, e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau, e o homem gritou: "O que é que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: "Que quer isso dizer? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Assim termina o Evangelho. Agradecemos ao nosso irmão Ari pela leitura que foi realizada e eu gostaria de convidar então a cantarmos mais um hino. Montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele
Dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Queridos e amados irmãos, com certeza o que nós mais vemos acontecer à nossa volta em nosso mundo são mudanças. Mudanças de diversas formas e conceitos. A mudança quase que faz parte intrinsecamente do ser humano. Nós vivemos praticamente em uma constante mudança, não é verdade? E não só de mudança de cunho pessoal ou físico, mas também de cunho social. Por exemplo, pensemos só um pouco, bem brevemente, em tudo que mudou a partir do final dos anos 90 para cá, com, por exemplo, a forte entrada da tecnologia nos mais diversos meios. É incrível dispensar em tudo o que foi conquistado e foi criado desde então. Quem nasceu dos anos 2000 para trás percebeu essa mudança fenomenal de como era há 20, 30, 40 anos atrás e como é hoje a vida. Quantas mudanças não houve na sociedade, quantas coisas não foram criadas, das quais há 40 anos atrás, 30 anos atrás, nós talvez nem imaginávamos que pudesse existir. Quantas mudanças não houve de cunho, seja pessoal, seja de certa forma físico também, com várias formas novas que foram criadas, inventadas para a saúde das pessoas, como também de cunho social. Quantas mudanças não houve, não é verdade? Porém, irmãos, nós sabemos também que, infelizmente, não apenas de boas mudanças nós vivemos. Existem também aquelas mudanças que nós podemos dizer que são mudanças ruins e prejudiciais. Aquelas mudanças que talvez até tinham um ideal bom ou um princípio positivo lá no seu início, lá em seu imaginário, porém acabaram se tornando, com o passar do tempo ou com algo que aconteceu durante essa trajetória, como algo ruim ou prejudicial, seja para alguém específico ou para a própria sociedade como um todo. Ou seja, nem todas as mudanças que a sociedade sofreu foram mudanças positivas, também houveram mudanças negativas. E uma dessas mudanças que vemos acontecendo muito atualmente e que, infelizmente, está com uma tendência a continuar crescendo cada vez mais, pelo que nós vemos, e também que é muito preocupante, é a falta de respeito pelas autoridades. Tem crescido cada vez mais a falta de respeito pelas autoridades, desde a família, religião e até mesmo no âmbito sociopolítico. A falta de respeito pelas autoridades tem se evidenciado cada vez mais em nossa sociedade e tem tido a tendência de cada vez mais crescer. O que é algo, com certeza, muito triste de se pensar. Claro que é verdade que grande parte disso seja talvez o resultado de uma resposta do próprio comportamento dessas mesmas autoridades, sejam pais, professores, governadores, políticos, policiais, líderes religiosos, entre outros, que querem, acima de tudo, e só almejam, infelizmente, muitas vezes, ganhar em cima de outros. Sendo assim, mentem, roubam, corrompem a eles próprios e também acabam corrompendo a outras pessoas. Enfim, são pessoas que almejam conquistar as coisas, ganhar as coisas em cima de outros. É muito comum hoje, por exemplo, vemos pais que dão aos seus filhos liberdade total para fazer o que eles bem
querem, sem lhes dar qualquer tipo ou quase nenhuma disciplina, limite ou mesmo uma orientação para essas crianças ou esses jovens, o que irá gerar futuramente alguma consequência. Seja uma consequência inesperada ou uma consequência inevitável, pois muitas vezes faltou orientação, faltou estabelecer limites ou faltou mesmo que disciplina fosse estabelecida para o jovem ou a criança conhecer que mesmo com liberdade há limites. Não se pode fazer tudo o que bem quer, da forma que quer, do jeito que quer, quando bem quer. Existem limites que devem ser obedecidos. Por isso existe e deve haver na família disciplina, limites e orientação. Isto faz parte de uma boa criação, para que além de se tornarem pessoas, digamos, melhores para a sociedade, fazer a própria sociedade se tornar uma sociedade cada vez mais próspera como um todo. Por isso, meus amados, pergunta então, como podemos confiar em pessoas que têm, muitas vezes, lindos discursos maravilhosos, mas sua prática é incoerente, injusta e desonesta? Será que ainda existe, meus queridos e amados irmãos, alguém com autoridade que é de fato confiável? Alguém que nós podemos confiar realmente? Bem, meus amados e queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra que essas não são preocupações novas, não são preocupações de nossa era, de nossa década ou de nosso milênio. São preocupações antigas, preocupações que já perpetuam há muitos e muitos milênios e décadas em nossa sociedade. Por exemplo, em nosso texto, nós percebemos que as pessoas ficaram admiradas, maravilhadas com os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque ele estava corretamente. O texto nos afirma que ensinava com autoridade, uma autoridade diferente dos líderes religiosos que não aparentavam ter a mesma autoridade de Jesus. Eram autoridades diferentes, aparentavam ter autoridades diferentes. Uma era uma autoridade confiável, a outra uma autoridade não confiável. O próprio Cristo faz críticas diversas vezes durante o seu ministério terreno aos escribas e fariseus em diversos momentos. Por quê? Porque eles tinham uma autoridade vazia, ou seja, discursos que não eram comprovados em suas vidas e, portanto, não inspiravam o respeito e a confiança das pessoas. Porém, Jesus agora é diferente. Mas por que ele é diferente? O que é diferente em Jesus? O que torna Jesus diferente? Meus queridos irmãos, o que torna Jesus diferente dos líderes religiosos daquela época? Será que é só porque ele tinha talvez uma boa oratória? Ou ele tinha uma boa presença física perante o povo, perante o seu público? Porque afinal de contas, meus queridos irmãos, sabemos que uma pessoa, para ter sucesso, ela tem que ter sim uma boa oratória. Uma pessoa que quer ter sucesso pública, né? Ela precisa ter uma boa oratória ou pelo menos ter uma boa presença física. E conforme nós vemos os textos bíblicos, as falas de Jesus, nós percebemos e sabemos sim, Jesus era um excelente comunicador. É só olharmos para as diversas conversas e parábolas que ele contava. É fantástico vermos e analisarmos como Jesus tinha realmente uma oratória perfeita. Não à toa existem diversos livros que são inspirados em como Jesus conversava com o povo, em como Jesus lidava com o povo, em como Jesus se comportava perante o povo, seja na presença física ou seja em sua oratória, que eram fantásticas, eram perfeitas. Nós não podemos negar isso. Realmente Jesus tinha uma oratória e uma presença física entre o povo perfeita. Porém, meus amados queridos irmãos, o grande segredo de Jesus nos é revelado nas palavras que Deus diz a Moisés lá no Antigo Testamento. Ali está o segredo do sucesso de Jesus entre o povo. Deus diz a Moisés: do meio deles escolherei para eles um profeta que é parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Amados, Jesus Cristo falou com a autoridade que lhe foi concedida pelo Pai, porque ele de fato é o profeta e o Messias prometido por Deus ao povo dele, a mim e a você. Ele demonstra sua autoridade não somente com palavras, mas também
com obras que ele fez em sua vida. Ele tinha autoridade porque ele era o Santo de Deus, assim como revela e testemunha o próprio espírito mau que estava possuindo aquele homem em nosso evangelho de hoje. Além de tudo isso, ele tinha autoridade porque suas palavras e atos eram guiados por um único critério, meus amados irmãos. Vocês sabem qual é o critério que Jesus seguia? O critério que guiava suas palavras, os seus atos e suas ações entre o povo? O amor ao próximo. Sim, esse era o critério de Jesus, o amor ao próximo. Nada do que ele disse, nada do que ele fez em toda a sua vida foi para o seu próprio benefício. Tanto que ele demonstrou a sua total e completa autoridade de forma definitiva e sem brechas para dúvidas quando ele deu a sua própria vida de boa vontade, porque ele quis na cruz para os seus inimigos, pecadores daquele tempo e de todos os tempos, ou seja, deu sua vida por mim, por você. A sua paixão, morte e ressurreição foram o cumprimento de todas as promessas de Deus e a vitória sobre os nossos mais destrutivos inimigos, o pecado, o diabo e a morte. E tudo isso ele fez porque ele nos ama, meus amados. Ele fez isso porque ele te ama. Ele te ama, meu irmão e minha irmã. Embora somente o que nós, como pecadores, possamos oferecer a Deus seja de fato o nosso pecado, nós não podemos oferecer nada além do nosso pecado a Deus, porque nós somos pecadores. De fato, só podemos oferecer a Deus nosso pecado. E ainda assim, Deus envia o seu Filho a todos nós para que seu Filho desse a sua vida por amor. Por amor a você. Porque Ele te ama, Ele quer estar contigo, Ele quer te ajudar, quer te perdoar e quer principalmente te salvar. Jesus teve a autoridade do próprio Deus, que criou tudo através dele. Conforme confessa o apóstolo Paulo, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Ou seja, inclusive eu e você. No entanto, meus irmãos, a autoridade de Jesus não se limitou apenas àquele tempo, àquela era, àquela época em que ele viveu aqui neste mundo, em seu ministério terreno. Não. Cristo não tinha a sua autoridade desta forma somente naquela época. Ele ainda tem a sua autoridade hoje. Sim, Cristo continua tendo sua mesma autoridade ainda hoje e ainda continuará tendo para sempre. Pois hoje ele está presente e exerce a sua autoridade através do seu corpo, meus amados. Quem é o seu corpo? A igreja, a comunhão dos santos, ou seja, pecadores que estão reunidos em seu santo nome em torno da sua santa palavra e dos seus santos sacramentos. Ali está Cristo agindo com sua total autoridade em meio ao seu povo. Porque para a sua igreja, ou seja, para nós, para mim e para você, Cristo deu o poder de abrir e fechar os céus através da pregação da sua palavra, através do seu batismo, através da sua santa ceia, que são os meios da graça. Meios dos quais nos ligam ao perdão, ao amor e à salvação que Deus tem para nos dar. E é por causa desse poder dado à igreja que a própria igreja chama pastores fiéis para administrar os meios da graça, para que assim possa continuar sempre a nutrir e a guiar o povo de Deus de acordo com a vontade de Deus sob a autoridade de Cristo Jesus. E é também, meus amados, por causa desse poder que todo o povo de Deus é chamado de sacerdote real na Bíblia, pois o Espírito Santo em nós capacita a cada cristão, a mim e a você também, a testemunhar e falar do amor e do perdão de Deus a todas as pessoas ao seu redor. Eu e você, meu querido irmão e irmã, somos hoje os mensageiros desse Deus vivo
e encarnado, testemunhando e levando o perdão de Deus às pessoas. E o único critério que devemos seguir como mensageiros de Deus, como mensageiros desse perdão e desse amor maravilhoso que Deus tem a oferecer à humanidade, é o mesmo critério que Cristo seguiu: o amor ao próximo. Sim, esse é o critério que nós devemos seguir e o critério que deve guiar a nossa vida, o amor ao próximo, de tal forma com que fez com que Paulo afirmasse em uma de suas cartas que ele diz que ele pode fazer o que quiser, pois Cristo conquistou a liberdade para ele, para mim e para você. Porém, diz Paulo, se comer carne fará com que meu irmão mais fraco na fé caia da fé, então eu nunca mais comerei carne na vida, para que ele não venha cair da fé. Esse é o critério do amor. É o critério não que me limita, não que me tira minha liberdade, mas que torna o meu irmão tão importante quanto eu. Que o amor que eu tenho por mim mesmo transborde ao meu irmão e eu ame ele de tal forma que eu amo a mim mesmo. E se eu não quero cair da fé, se eu não quero perder o perdão e perder o amor de Cristo, eu não vou fazer e não vou ser uma pedra de tropeço para o meu irmão. Por isso, eu tenho a minha liberdade de fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu bem entender, porque Deus me deu essa liberdade. Cristo Jesus me conquistou essa liberdade. Porém, se a minha liberdade por eu fazer isso ou aquilo vai fazer com que um irmão meu, que tenha uma fé mais fragilizada do que a minha talvez, caia da fé, então eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque o critério do amor ao próximo me diz que eu não devo fazer com que meu irmão caia da fé. Por isso, eu vou me privar disso por amor ao meu irmão. Porque da mesma forma que Deus me ama e que Deus me perdoa, me salva, Deus também quer agir por meio de mim, o seu santo instrumento para perdoar e amar e levar essa palavra maravilhosa ao meu irmão na fé. Talvez, meus queridos e amados irmãos, por causa de tantos falsos profetas e mensageiros que têm surgido cada vez mais em nossos dias, muitas pessoas hoje não confiam mais na autoridade da igreja. Assim como muitos não acreditavam na autoridade de Jesus, de seus discípulos e de seus apóstolos lá no início da igreja cristã. Portanto, é muito importante que permanecemos fiéis à palavra de Deus, pregando e anunciando a sua mensagem central, que Deus salva os pecadores arrependidos somente por meio de Jesus Cristo, somente por meio da fé e pela graça que é revelada na sua santa palavra. Também através da administração correta e bíblica do batismo e da Santa Ceia, assim como Deus ensina em sua santa palavra. Porém, também é importante todos nós lembrarmos que essa fidelidade à palavra e o uso de sua autoridade não terão valor nenhum se não vivermos o amor ao próximo. Pois, sem o amor ao próximo, a autoridade se torna uma autoridade vazia, a mesma autoridade vazia que tinham os escribas e os fariseus na época de Jesus, pois a autoridade deles era para seu próprio benefício, não para o benefício dos outros. Por fim, meus queridos irmãos, que através da ação do Espírito Santo possamos em nossa vida diária ser o amor refletido e transmitido de Cristo a todas as pessoas ao nosso redor, seja na família, seja no trabalho, seja entre os amigos, com palavras e ações, no amor que é doar-se ao outro para trazer-lhe também, assim como alguém nos trouxe um dia, aos braços de Cristo Jesus, para então, em seus braços, ele ser consolado, ser confortado e receber o perdão e a salvação que só Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, pode dar a cada pessoa deste mundo. Amém. Bem, meus queridos amados irmãos e irmãs, gostaria de convidar a cantarmos mais um hino. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a ser irmão.
que passa fome, mas investe na destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a ser irmão. Num mundo que passa fome, mas investe na destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Também convido esse momento a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Bem, meus queridos, amados irmãos e irmãs, agradeço mais essa oportunidade que tem nos dado de estar aí com você, em sua residência, em seu trabalho, levando esse momento de reflexão, esse momento de meditação na Palavra de Deus. Que Ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, continue guiando a sua vida, continue te orientando, te confortando e te consolando em todos os momentos de necessidade. Que Ele também sempre estabeleça esse critério maravilhoso do amor ao próximo em sua vida, para que você também seja um santo instrumento dele para a proclamação da sua maravilhosa mensagem de perdão e salvação em Cristo Jesus às pessoas de sua família, às pessoas de seu ambiente de trabalho e também a todos os seus amigos. Que Ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, te guiem e seja contigo hoje e para sempre. Amém.